Boa noite a todos. O nosso grupo vai falar sobre o impacto ambiental do milho geneticamente modificado e como isso afeta a biodiversidade do sertão sergipano, nordeste brasileiro. O grupo somos nós seis: Fábio Tinoco, Gabriela Correia, Iana Vasconcelos, eu, Leandro Bernardo, Lucas Domingues e Rafaela Zefiro. Basicamente, a gente divide o nosso trabalho em 7 tópicos, sendo o primeiro tópico a introdução de OGM e uma contextualização sobre o que o artigo fala. O segundo tópico é benefícios do OGM na cultura do milho. O terceiro, malefícios. O quarto é a contaminação do local, sertão sergipano, e a metodologia utilizada pelo artigo para identificar essa contaminação. O quinto é uma pergunta: como a transgenia do milho pode afetar a biodiversidade? O sexto é espécies de fauna e flora que podem ser afetadas com a perda de controle do milho transgênico. E o sétimo é uma conclusão. Vou falar um pouquinho sobre a introdução. Durante milhares de anos, o homem foi intuitivamente selecionando para a alimentação plantas que apresentassem maior rendimento, maior resistência a pragas e melhor qualidade. Ele foi selecionando as plantas de acordo com uso próprio. Com o tempo, a ciência veio a auxiliar nessa tarefa. Há muito tempo, novas variedades vêm sendo produzidas a partir de técnicas tradicionais de cruzamento e melhoramento envolvendo transferência de genes através da reprodução normal. Ou através de metodologias que alterassem cromossomos como a mutagênese química e a irradiação. Contudo, em 1972, introduziu-se uma nova tecnologia, a modificação genética para a produção de alimentos, chamada de tecnologia do DNA recombinante. Em 1972, a tecnologia do DNA recombinante foi introduzida por um professor chamado Paul Berg, e ele utilizou enzimas de restrição em uma DNA ligase para criar a primeira molécula de DNA recombinante. Ou seja, ele basicamente deu um avanço na engenharia genética. A tecnologia do DNA recombinante consiste, de forma rápida, em alterar a operação de um gene pré-existente ou incorporar um gene exógeno, ou seja, um gene de uma outra espécie, correspondendo a uma determinada característica que se deseja desenvolver na espécie em estudo. Ou seja, a gente usa genética para introduzir um gene externo àquela espécie. A transferência de genes pode ocorrer entre espécies, famílias e mesmo reinos diferentes, de forma que, por exemplo, uma qualidade presente numa leguminosa pode ser transferida para um cereal. Transferência impraticável sem essa tecnologia do DNA recombinante. E a partir dessa tecnologia do DNA recombinante, dá-se início à produção de organismos geneticamente modificados. Um organismo geneticamente modificado, abreviado para OGM, é um ser vivo que tem seu material genético modificado pela engenharia genética, através da tecnologia do DNA recombinante. Já um transgênico é um organismo que contém um ou mais segmentos de DNA ou genes que foram recebidos de outras espécies. Assim, o transgênico é um tipo de OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a contextualização do nosso trabalho em si. Até agora foi só uma introdução, eu vou contextualizar o artigo que a gente usou como base. O presente trabalho é sobre uma problemática no Alto Sertão Sergipano. Nesse território do Alto Sertão Sergipano, o milho é a principal cultura agrícola. Contudo, com o avanço territorial e tecnológico da cultura do milho, a variabilidade genética de milho corre risco de sofrer erosão genética, devido à possibilidade de ocorrência de dispersão de transgenes para variedades de milho crioulo. Milho crioulo é uma variedade tradicional de milho passada de geração em geração que não teve alterações genéticas pela tecnologia. Em longo prazo, essa situação pode se tornar real e inevitável, no caso a erosão genética, trazendo graves ameaças para o futuro da agrobiodiversidade. O artigo abordado teve como objetivo realizar testagens para verificar se há contaminação transgênica em 8 variedades de milho locais e armazenadas em banco de semente comunitário e constituir um banco de dados atualizado da região local, do Alto Sertão. Boa tarde, eu sou o Fábio e venho falar sobre os benefícios dos OGMs na cultura do milho, o também chamado milho BT.
Esses milhos, eles são comercializados em nível mundial e são seguros, tendo em vista que passam por fortes supervisões e rigorosos testes de comissões oficiais para garantir a segurança desses alimentos. Agora falando um pouquinho sobre os benefícios que esses produtos causam na produção e no consumo deles, são o seguinte: há maiores ganhos econômicos aos produtores, tendo em vista que a produtividade do milho aumentou com a utilização desse milho BT, devido à redução da concorrência das plantas daninhas nessas lavouras transgênicas resistentes a herbicidas, que é exatamente a tecnologia do milho BT. Outro ponto importante é a relevante influência positiva no quesito proteção do meio ambiente, já que, como eu havia falado antes, é uma técnica importante a tarefa de aumentar a produtividade nas áreas já cultivadas, pois o planeta está cada vez mais carente de água e áreas agricultáveis, e novos desmatamentos precisam ser evitados. Além da utilização desse milho BT, apresenta a redução de defensivos agrícolas e o uso de combustíveis em máquinas que seriam utilizadas nessa aplicação, diminuindo assim a emissão de gás carbônico, o que garante uma proteção do meio ambiente. Além disso, tem um último ponto, que seria o benefício à saúde humana do consumo desses produtos, já que a aplicação desse milho BT resulta na melhoria da qualidade dos grãos pela significativa redução de níveis de microtoxinas, substâncias tóxicas e potencialmente cancerígenas presentes em plantas atacadas pelas pragas e insetos que atacam o milho. Olá, pessoal. Irei falar sobre o tópico de malefícios dos OGMs, com ênfase em transgenia do milho. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, há uma preocupação, né, com todos esses malefícios, né? Eu irei citar alguns pontos principais. E apesar de alguns cientistas afirmarem, né, inclusive temos uma lista de transgênicos liberados para consumo, há sim registros que podem causar malefícios para os consumidores. Aqui temos 3 pontos importantes, pontos negativos importantes. Tendo em vista, né, que alguns animais, como borboletas, minhocas, morrem, né, porque esses grãos, essas plantas são mais resistentes às pragas, há com isso um desequilíbrio da natureza, certo? Então, para os ambientalistas, alguns afirmam que esses alimentos são uns Frank Foods, que é uma mistura de Frankenstein com food, né, que vem do inglês, de tão bizarro que eles ficam após a transgenia. Para além disso, nos seres humanos, há comprovação de que existe um aumento de alergias, de doenças, que são assim, dificilmente de serem combatidas, né, devido ao consumo de transgênicos. Tá? Como o milho é um dos principais alimentos consumidos aqui no Brasil, assim como é exportado também, temos o registro de 90% desse milho é cultivado de forma orgânica. Então, para isso acontecer, não só há um malefício para os seres humanos, e sim para o solo e demais consequências que não caberá falar aqui nesse curto espaço de tempo. E para isso, gente, eu finalizo com a minha consideração de que, devido a essas incertezas, né, a gente precisa, sim, estudar, pesquisar e reavaliar, né, o nosso bem-estar com alguns consumos, né, desses produtos transgênicos. E assim eu encerro minha apresentação. Fica uma observação para quem quiser interessar
fazer uma pesquisa e consultar quais os alimentos transgênicos estão liberados para consumo e para uso comercial no site da CTN Bio. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabriela. Eu vou estar falando sobre a contaminação nos bancos de sementes do sertão sergipano e a metodologia utilizada para fazer esta identificação. Como o TCC utilizado de base para essa apresentação, ficou claro que ainda não foi descoberta de maneira precisa como ocorre essa contaminação. Sendo assim, existem algumas possibilidades para essa contaminação, que são a aquisição das sementes em locais como feiras livres por parte dos camponeses, seguidas de polinização cruzada ou de mistura após a colheita, que podem ter contribuído para a contaminação dessas variedades. Como também é uma região onde não se utilizam sistemas de irrigação, a maioria dos camponeses realiza plantio em uma mesma época do ano, o que facilita o cruzamento genético. E como o relevo do local é plano e sem vegetação ou qualquer elemento fisiográfico que possa servir como barreira à transferência de pólen pelos ventos fortes ocorrentes eventualmente, tem-se como resultado uma facilitação a essa contaminação. Foram estudados 7 tipos de variedades de milho crioulo, onde 5 apresentaram traços de proteína geneticamente modificada. Essas espécies são o vermelho, Bahia, Cunha, Doce 1 e Doce 2. Para se fazer as amostras necessárias ao estudo, foram coletadas sementes do topo, meio e fundo dos bancos de armazenamento. Nesse estudo, a proteína mais encontrada foi a RUR-HS e PAT, atestando o grande volume transgênico que confere tolerância ao glifosato, seguido da CRY, que dá resistência contra insetos, e finalmente a PMI, que está relacionada ao metabolismo da manose. Para se realizar o estudo, foi utilizado o kit Bulk Grain. Este utiliza de Common Extraction, é um método do laboratório Homer Labs. E basicamente foi utilizado uma proporção de 10 para 100 ml de extrator e água destilada para o preparo da solução extratora. Em seguida foi pesado 250 gramas de cada amostra coletada. Eles foram triturados em liquidificador e colocados em um filtro para poder ter a homogenização com 500 ml da solução extratora. Após 2 minutos, foi pipetado 0,5 ml do líquido sobrenadante para colocar essa amostra num microtubo, onde é inserida a fita disponibilizada no material que indica se foi contaminado ou não. Então, quando aparecem 2 listrinhas, quer dizer que foi contaminado. O resultado encontrado é que 57,14% do milho está contaminado pelos genes mencionados anteriormente, sendo este considerado um número bem alarmante. Então, a liberação de sementes transgênicas, ela impacta a biodiversidade em diversos aspectos. Eu vou ressaltar 2 tópicos, que é principalmente o solo e também os agricultores. Principalmente a agricultura familiar é muito atingida, agricultores pequenos, porque quando os agricultores, as empresas que têm esses recursos utilizam esse tipo de transgênicos, eles têm um custo maior, sabe? E acabam produzindo mais rápido. Então, essa agricultura familiar, ela acaba ficando um pouco no prejuízo, e nós também que consumimos esses alimentos, essas sementes de milho, acabamos ficando também com muito prejuízo por conta do não ter semente limpa desse tipo de agrotóxico, de transgênicos e entre outros diversos problemas que temos hoje, né? O governo, ele seria uma grande ferramenta para poder ajudar, né, nesse processo, e também para que essas sementes transgênicas não impactassem tanto a sociedade, a biodiversidade, que enquadra vários tópicos como estão aí nos slides, e acabamos sendo impactados de muitas formas. Mas o governo diz que não tem estrutura e não tem recursos para poder parar esse tipo de uso de transgênicos. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre o impacto do milho transgênico na fauna e na flora. Bom, com o passar dos anos, o uso de transgênicos na agricultura cresceu consideravelmente, e com esse aumento surgiram novos questionamentos e dúvidas sobre o uso desta nova tecnologia. A grande questão que vem sendo levantada é sobre o impacto que estes organismos trazem para a nossa vida, seja no corpo humano ou no meio ambiente. E a introdução de transgênicos no meio ambiente
vem acompanhada de alguns riscos ecológicos, e eu vou citar alguns aqui. A erosão da diversidade de variedades de culturas em razão da ampla introdução de plantas geneticamente modificadas derivadas de um grupo limitado de variedades parentais. A transferência não controlada de construções, especialmente daquelas que dão resistência a pesticidas, pragas e doenças por conta da polinização. Efeitos adversos na biodiversidade em razão de proteínas transgênicas tóxicas afetando insetos não-alvo, assim como a microbiota do solo, o que leva a interromper a cadeia trófica, o que pode afetar várias espécies de animais ou plantas. E temos também o risco rápido de desenvolvimento de resistência às toxinas implantadas no transgênico por insetos fitófagos, que são os insetos que se alimentam de parte das plantas, bactérias, fungos e outras pragas. Agora vamos falar das superervas. A introdução de alguns genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos pode fazer com que pragas e ervas daninhas desenvolvam o mesmo tipo de resistência, tornando-se superpragas ou superervas. Isto faz com que o uso de agrotóxicos mais fortes seja potencializado, o que leva ao aumento da poluição do solo e de rios, afetando mais ecossistemas e também afetando o produtor. A perda de controle sobre estas superervas pode acarretar uma interferência no crescimento de culturas já existentes, reduzindo os recursos de sobrevivência como água, nutrientes e iluminação, e também pode levar à perda de biodiversidade local. Como estas ervas se proliferam rapidamente, podem sugar grande parte desses recursos. O milho transgênico que é usado em plantações no Brasil é usado também para o controle de insetos. Entretanto, este controle acaba por afetar populações benéficas para a agricultura, como abelhas, minhocas, pássaros e outras espécies de animais e também plantas. Devemos levar em consideração também que, além dos organismos não-alvo que são afetados, como insetos e plantas benéficas, o milho transgênico também afeta seus alvos, e seu uso em larga escala pode acarretar em uma perda significativa de espécies-alvo, o que causa agravamento dos desequilíbrios ecológicos já existentes nos agroecossistemas. Outro problema também, outro impacto gerado pelo milho transgênico, é o uso dele em larga escala poder acarretar na perda da biodiversidade das formas selvagens do ancestral e erosão da diversidade das variedades de cultura, pois são derivadas de um grupo limitado de variedades parentais e também por conta da transferência não controlada de características pela polinização cruzada com plantas selvagens. Eu vou fazer agora a conclusão. De acordo com o artigo, pode-se verificar uma contaminação de algumas espécies de milho crioulo no local, Alto Sertão Sergipano. Existem diversos bancos de semente comunitário e banco familiar de semente, espalhado pelo território do Alto Sertão Sergipano, nos quais há diversidade de milho crioulo armazenado. Contudo, 57% do milho testado apresentou contaminação por transgênios. A diversidade de milho crioulo está gravemente ameaçada pela contaminação por transgênio, o que coloca em risco o sistema de produção e autonomia dos guardiões de sementes. A liberação de sementes transgênicas impacta a biodiversidade em diversos âmbitos, sendo muito importante ressaltar o quão agressivo é para o solo e para a agricultura familiar. Além disso, os pequenos agricultores que não têm condições para usar as sementes transgênicas acabam tendo um grande prejuízo e reduzem ainda mais a disponibilidade de sementes tradicionais, locais e crioulas. Também é reduzido a oportunidade de seleção de variedades adaptadas aos nossos sistemas ambientais, diferentes sistemas ambientais. Com base nos sistemas ecológicos apresentados, percebe-se que, nos milhos utilizados, pode-se ter perdas da população benéfica para a agricultura. O milho transgênico, usado durante muito tempo, traz a perda da biodiversidade natural do local, pois o mesmo possui características para se desenvolver de forma plena no ambiente, por causa das adaptações genéticas, enquanto as plantas nativas têm seus predadores naturais.
Conclui-se, portanto, que o uso de milho geneticamente modificado afeta o ambiente e traz reparos irreversíveis. Por fim, se faz necessário adotar medidas mais rígidas para que não haja mais a contaminação dos bancos locais, além de ser necessária fiscalização nas feiras livres acerca das vendas de sementes modificadas.